E agora, pessoal, vamos para o exemplo. Então, como eu falei na videoaula anterior, vamos criar uma Table Space TBS Vendas Datafile. Coloquei o nome do Datafile aqui. Size não é o tamanho dele total, é de início 1 GB para esse Table Space, tá certo? Agora vamos criar uma Table Space com o nome de Data Archive, tá certo? Eu vou colocar ela aqui. E essa Table Space vai... Somente alterei o nome aí da nossa Table Space, né? Aqui somente estou acertando o nome dessa minha Table Space. Eu vou executá-la. Então estou criando a segunda Table Space. Então eu criei duas Table Space até agora. Duas Table Space do padrão normal, nenhuma eu estou especificando nada até agora em tecnologia Flashback. Somente uma TBS Underline Vendas e uma TDSD Flashback Archive, estão os mesmos padrões, tá certo? E agora sim eu vou criar uma área Flashback, que é a primeira linha que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Apontando para minha Table Space que eu criei acima, ok? Uma cota de 500 MB com uma retenção de 1 ano para os objetos que estiverem dentro dela, tá certo? Então vou selecionar, olha só, e vou executar. E aí nós temos Flashback Archive Create, ok? E agora eu vou criar o cenário, tá? Só vou criar uma sequence aqui para minha tabela, que eu vou criar abaixo, e vou criar uma tabela normal. A única coisa, ela está associada ao Table Space TBSD Vendas, que é a primeira que eu criei lá em cima, tá? Então é só uma tabela apontada para uma Table Space. Até agora não falamos que essa tabela ainda está em algum processo de Flashback Data Archive, tá certo? E agora sim, vou colocar minha tabela TB pedido, alter table TB pedido, Flashback Archive, o nome do archive que eu criei, que está com a retenção de 1 ano, que eu criei acima, olha só. Então agora essa tabela está no modo Archive, tá ok? Ó. Alterado com sucesso, tá certo? Agora eu vou criar um bloco anônimo aqui, somente para eu inserir dados nessa tabela, tá certo? Criei um bloco anônimo para dar um insert nessa tabela, vou dar um inserir dados nela. Tive um erro no script, ficou faltando somente o end aqui, eu já acertei isso. Agora eu vou executar novamente. Execute em que vai dar sucesso. E comita as informações nessa tabela. Tá certo? E agora, para a gente criar uma simulação, vamos fazer esse select aí para ver os dados do ID 27, tá certo? O produto, a quantidade, horário, cliente que foi que comprou. E vamos fazer um update na quantidade desse produto para colocar o meu script aqui, alterar de 10 para 36. Vamos executar um update, comitar essa informação. Tá ok? E agora, pessoal, fazendo um flashback carry, que vocês já viram e sabem como fazer, eu botei 3 minutos, vocês viram que arrematou 10 aqui, né? Nós atualizamos para 36, olha só, mas ainda mantém o 10. E o que é legal saber dessa tecnologia aqui, que durante 1 ano você vai ter esse histórico armazenado. E aí você pode utilizar as outras tecnologias vistas nesse curso para pegar um histórico
da movimentação de dados, tá certo? Do que aconteceu com esses dados durante um ano, tá certo? Então, durante um ano, daqui a um ano, essa alteração ainda vai estar vigente, aparecendo para você, tá certo? E aqui, pessoal, só coloquei alguns comandos a mais, tá ok? Que vocês podem vir a utilizar. Podemos alterar a retenção de flashback data archive, então vocês podem mudar aqui dando alter flashback data archive para 3 anos. Podemos aumentar seu espaço, uma cota aí, tá certo? Podemos expurgar os seus dados, olha só. Aqui estou dando um intervalo de 10 dias para manter, né? Expurgar isso daí. Podemos dropar o alter table TB pedido no flashback archive, mudar para no flashback, não está mais em flashback. E podemos dar um drop flashback archive flash vendas, acabou sua tabela em flashback data archive, tá certo? Então aqui é uma visão simples do que é essa tecnologia flashback data archive, certo? Abraços.